Primeira colocação do Flamengo, 166 milhões de reais. E o que chama a atenção é que são 166 milhões com apenas 3 atletas. De la Cruz, Ortiz, além do Matias Vinha. O Flamengo que contratou De la Cruz, montou um time que tem 10 jogadores para cada posição e tal. E agora o Flamengo avalia ter 16 milhões ainda de reais para contratar em 2024. Ainda precisa contratar alguém, Rodrigo? É muito jogador, chega. A dívida do Flamengo é de 48 milhões de reais. E se eu não me engano, a projeção para os próximos meses é que esse valor reduza antes do balanço do próximo ano. É bem provável aí que nos próximos meses, até a metade do ano, segundo semestre, o Flamengo zere essa dívida ainda em 2024. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos. Galera, nesse vídeo você vai acompanhar simplesmente, a imprensa repercutindo sobre as contratações do Flamengo. Você viu lá o Tirone falando, chega de contratar, chega nada, porque chega, tem dinheiro para comprar, E afinal de contas o Flamengo contratou mais um jogador, que é o Carlinhos do Nova Iguaçu. Pode colocar mais um nessa lista aí, tá? Ele falou do De la Cruz, do Matias Vinha, do Léo Ortiz, esqueceu aí que tem também agora, o centroavante Carlinhos do Nova Iguaçu. E também tem aí, o Opina Porco Neto, falando sobre a dívida do Flamengo que poderá chegar a zero, galera. Exatamente, o Flamengo vem reduzindo a sua dívida de forma absurda. Mas eu vou deixar você assistir o vídeo, Não vou aqui te dar spoiler, vou deixar você assistir até o final. E no final a gente trata aqui, dá mais um pitaco sobre o assunto, beleza? Vou deixar os créditos pro canal do Band Esporte, pro All Sport e também pro Opina Porco, o canal do Neto, tá? Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar o que eles falaram sobre o nosso Flamengo. Roda aí, produção! Elia, vamos falar sobre contratações, gastos. Quanto cada clube gastou? Eu vou listar os times que mais investiram em reforços na temporada. Primeira colocação do Flamengo, 166 milhões de reais. E o que chama a atenção é que são 166 milhões com apenas 3 atletas. De la Cruz, Ortiz, além do Matias Vinha. 166 milhões de reais em apenas 3 reforços. Ninguém gastou mais do que o Flamengo no futebol brasileiro em 2024. Segunda colocação, você tem alguma mínima ideia? Segunda colocação, Atlético Mineiro? Corinthians. Corinthians? 133 milhões de reais, eu estou incluindo os 11 reforços, estou incluindo também o Maicon, tá? São 10 contratações e a extensão do empréstimo do Maicon, que custou 2 milhões e meio de reais. O Corinthians com 133 milhões de reais investidos. E a terceira maior folha salarial do país são cerca Terceira? de... Terceira? Folha superior a 20 milhões de reais. Não poderia, em hipótese alguma, ser eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Esse é um vexame, mas é uma vergonha. Pode se colocar essa eliminação na conta do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira chegou e acertou. O problema foi quem veio antes, com tá na conta do Mano Menezes, tá na conta da diretoria atual, da diretoria antiga e também dos jogadores. Elia, ninguém vai me convencer de que essa reformulação é o impeditivo da classificação. O Santos vivia uma situação ainda mais delicada, precisou reformular por completo com muito menos dinheiro, nem perto desses 133 milhões de reais investidos. Quem é o terceiro? O terceiro colocado é o Vasco, cerca de 120 milhões de reais em contratações. Estou acrescentando o Cleiton Silva. Você colocou o Gustavo Scarpa no Atlético Mineiro, você não esqueceu? Mas o Atlético só contratou o Scarpa. E agora está contratando o Brian Palacios. Nem chega perto desses 120 milhões do Vasco. O Vasco com o Cleiton Silva, que desembarca no Rio de Janeiro nessa quarta-feira, vem por empréstimo do Casa Pia, centroavante brasileiro, que chega para o lugar que seria do André Silva se o André não tivesse fechado com o São Paulo. O Vasco gastou cerca de 120 milhões de reais, 9 contratações. São os 3 times que mais investiram. E o Bahia está onde nessa posição? O Bahia gastou cerca de 55 milhões de reais, é bom esse ponto. Vários dos reforços do Bahia vieram sem custo para aquisição dos direitos econômicos. Custo mensal e esse é o ponto. A folha de pagamento do Bahia... Quando você contrata o Everton Ribeiro, você não gasta direitos econômicos. Você paga o salário dele. Isso, você pegou um jogador livre. Mesma coisa do Estupinhã. Então, o Bahia contratou poucos jogadores em que houve a necessidade de aquisição dos direitos federativos. O Bahia gastou na casa vai receber lá no Bahia? Absolutamente em dia. O Grupo City vai fazer do Bahia o segundo clube mais importante de todo o conglomerado. Mais que o Girona? Mais do que o Girona, escreva o que eu estou te falando, o investimento vai ser pesado. O Flamengo que contratou De la Cruz, montou um time que tem 10 jogadores para cada posição e tal. E agora o Flamengo avalia ter 16 milhões ainda de reais para contratar em 2024.
Ainda precisa contratar alguém, Rodrigo? Vou com Sai você pra mesmo. lá, É ô muito secador. jogador, chega. Chega. Bom, eles perderam, o Flamengo perdeu o Gabigol, né? Possivelmente Pois para a é. temporada inteira, a gente não sabe, né? Eu acho que ninguém no clube não vai fazer Agora nenhum chegou o movimento Carlinhos. agora, Carlinhos vai porque chegar aí ainda não ainda, tem né? uma decisão do CAS sobre o efeito suspensivo, mas a partir do momento, se tiver uma decisão do CAS que seja negativa, o Flamengo talvez precise, é provável que precise ir atrás do centroavante. E aí, outra questão Já é a veio, questão de é o meio de Carlinhos, campo, do Nova Iguaçu. porque o time vai perder o meio de campo quase inteiro durante a Copa América. Vai perder o Pulgar, vai perder o De La Cruz, não vai perder o Gerson, porque o Gerson está fora de combate por conta de uma cirurgia, então dificilmente vai para a seleção na Copa América, será uma surpresa. Mas você vai ter um cenário ali de muito desfalque durante a Copa América. Talvez perca o Pedro, e é isso. O Gabigol tiver suspenso e o Pedro na Copa América. Carlinhos, titular. Pode, de repente, sair um dos zagueiros ser convocado também. Varela na direita, que agora se estabilizou, pode ser convocado. Mas Bruno Henrique também joga de Se chamar o centroavante. Matias Vinha e o Ayrton Lucas, não tem lateral esquerdo. Claro, não vai contratar um terceiro lateral esquerdo, que aí também é demais, né? Mas, enfim, ele tem essa questão de 9 rodadas do Campeonato Brasileiro serem com a Copa América e essa questão do Gabigol, se a gente vai saber se ele vai estar suspenso da temporada ou não. Então já tem uma previsão de que, não sei se vai ser agora, pode ser no meio da temporada, de que o Flamengo ainda tenha essa sobra aí de 3 milhões de euros, no futebol, apesar do futebol ser brasileiro, só se fala em euros, né? Porque as contratações são feitas calculando em euro, inclusive entre clubes brasileiros, né? Essa é a nossa realidade atual. De ter essas possibilidades para essas posições que podem representar um problema, principalmente durante o período da Copa América. Agora vai ter que vender jogador também, eu até explico isso na matéria. Entre 10 e 20 milhões de euros o Flamengo vai ter que vender. Vamos ver quais jogadores que vão pintar. Talvez o João Gomes seja vendido lá dentro da Premier League e isso represente uma receita. Por falar em Flamengo, ontem o Flamengo ele atingiu um valor histórico, atingiu um valor recorde. E eu não acho que todo esse bom momento esportivo, tanto que o Palmeiras e que o Flamengo vivem, eu não acho que é por acaso, pessoal. E isso tem um motivo. Tem um motivo de gestão, tem um motivo de organização, tem um motivo de ser criterioso com os balanços financeiros que acontecem ao longo desses anos. E para vocês terem uma ideia, o pessoal do Coluna do Fla puxou isso. Em 2012, o Flamengo tinha quase 800 milhões de reais em dívidas. Então era um valor, mas muito, muito alto mesmo. Quando chegou lá em 2019, que foi um dos melhores anos ali, esportivamente falando, do Flamengo, né, que teve o Jorge Jesus, conquistas e grandes resultados, o Flamengo chegou com a dívida de 466 milhões. Então, com aquele timaço, com aquele bom momento, a dívida ainda era de 466 milhões em 2019, antes da pandemia. Durante a pandemia, essa dívida ela subiu. Ela foi para 585 milhões de reais. Só que pasmem, meus queridos. Adivinha o que aconteceu agora? No novo balanço que foi divulgado aí, tanto lá na Globo.com como vários e vários portais, a dívida do Flamengo é de 48 milhões de reais. E se eu não me engano, a projeção para os próximos meses é que esse valor reduza antes do balanço do próximo ano. É bem provável aí que nos próximos meses, até a metade do ano, segundo semestre, o Flamengo zere essa dívida ainda em 2024. Isso é um valor extremamente impressionante. A gente está falando aí num período ali de 12 anos, de 800 milhões cair para 48 milhões e bem provável ir para zero em breve. A do Palmeiras seguiu o mesmo caminho. A dívida com a Crefisa, que era de 172 milhões, ela caiu para 24 milhões esse ano agora. O Palmeiras só deve 24 milhões para a Crefisa. Tem outros, se eu não me engano, acho que é 40 e poucos milhões, que o Palmeiras tem de contratos antigos, também teve quebra de contrato, multa, salários de técnicos, jogadores, rescisão, etc, etc. Mas mesmo assim, os valores do Palmeiras vai ser ali, ó, na casa de 20 milhões a mais que o Flamengo. Então tudo isso é um trabalho sistêmico, de núcleo financeiro, de gestão, de patrocínio, de busca por competitividade,
que mesmo investindo em grandes jogadores, os caras conseguem, despencar essa dívida. São 2 cases e 2 modelos de sucesso no Brasil que cada vez que eu atualizo as páginas da parte de economia de futebol, eu fico mais impressionado com esses 2 cases. Tanto com os números esportivos de Palmeiras, números esportivos de Flamengo, números financeiros de Palmeiras e números financeiros de Flamengo. E cada vez mais, vão imputando, cada vez mais, vai colocando mais grana. Vocês viram aí, que o Banco BRB confirmou o patrocínio de 50 milhões para o time do Flamengo. Então, meus queridos, a projeção que eu faço para vocês esse ano é que essas 2 equipes, elas podem ser mais uma vez protagonistas. Cara, é surreal. É simplesmente surreal, né? Como que o Flamengo vem trabalhando de uma forma a ser estudada nessa questão financeira, galera. Esses números são assustadores. Sair de uma dívida de mais de 800 milhões para 48 milhões e até menos. É até menor esses valores. E você tendo a possibilidade nesse ano de 2024 de zerar essa dívida. E detalhe, o Flamengo, se quisesse zerar hoje essa dívida, ele teria a capacidade de zerar hoje. E vai zerar. É impressionante, né? Como eles trabalharam de uma forma muito empenhada, né? E de uma forma que se chama um tripé, né? Que eles fizeram um tripé financeiro e conseguiram, né, equacionar as contas e deixar a saúde do Flamengo em dia. Se você parar para analisar hoje, Atlético, Botafogo, clubes super endividados, o próprio Corinthians teve um déficit ali de mais de 100 milhões no ano passado, né? O Atlético deve na casa do bilhão. O Botafogo teve que ser vendido, né? Porque tava falindo. Galera, e assim tem outros clubes. A gente tá falando de clubes da Série A. E o Flamengo simplesmente chegando ali a quase zero a sua dívida, né? O Palmeiras também é uma case de sucesso, realmente, né? Também diminuiu bastante ali o seu endividamento e é um clube também bem gerido financeiramente. Cara, e o Flamengo e Palmeiras vai nadando de braçada, né? Vai nadando de braçada. Responsabilidade, isso se chama responsabilidade financeira, coisa que as outras gestões, a grande maioria, não tem. Tá? Não tem. Eles querem contratar sem ter poder, sem ter dinheiro, querem fazer obras, né? Montar estruturas sem poder, não querem cortar na carne, não querem pagar o preço, não querem gastar menos do que arrecada, e aí a dívida só vai aumentando. Enquanto isso, Flamengo e Palmeiras, com responsabilidade financeira, só gasta aquilo que está dentro do seu orçamento e dentro do seu limite financeiro. Acabou. Se dá para comprar, dá. Se não dá, não compra. Se dá para fazer, faz. Se não dá, não faz. Então, é isso. O resultado é esse. Vão crescendo cada vez mais enquanto os outros vão nadando em dívidas, né, galera? E aí, a gente sabe onde isso vai parar, né? Daqui a pouco vai cruzeirar um, cruzeira outro. E aí você vai vendo, né, os times cruzeirando enquanto Flamengo e Palmeiras vai nadando de braçada. Beleza, meus amigos? Vou deixar aqui os créditos, tá? Pra galera aí do Band Esporte, também pro All Sport e também pro canal Opina Porco, né? O canal do Neto, que, cara, é um palmeirense, mas vou falar pra você, é um cara muito lúcido, tá? Eu gosto bastante desse canal, né? E até indico vocês a se inscreverem lá no canal do Neto, né, o Opina Porco, porque realmente tem bons comentários, né, um cara que, apesar de ser palmeirense, tá com a camisa do Palmeiras, mas ele é muito lúcido nos seus comentários, e isso daí é bem legal, bem bacana os comentários dele. Beleza, nação? Tamo junto, nação rubro-negra, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino, e é claro, né, não saia sem deixar aí o seu like ajuda demais no crescimento do nosso trabalho. Deixa eu contar aqui pra vocês, né, uma novidade, a partir de segunda-feira agora, tá? Lá no canal Flalusquinhos, que se você não conhece o canal Flalusquinhos, galera, esse aqui é o canal Lusquinhos React, que é o nosso canal de React, tá? Chegamos à marca agora de 20 mil inscritos aqui nesse canal. Só que nós temos o canal Flalusquinhos, que é o canal de notícias e lives, tá? Que a gente traz notícias do Flamengo e lives todos os dias. A partir de segunda-feira nós teremos uma programação especial, tá? Estaremos ali ao vivo todos os dias de segunda a sexta, 10 da manhã,
5 da tarde e 9 da noite. Então, 3 programações para vocês lá no nosso canal, que já está chegando à marca de 60 mil inscritos, no nosso canal de notícia, tá? É o nosso canal oficial, inclusive. Então, se você não é inscrito ainda, joga aí no YouTube Flalusquinhos e você vai encontrar o nosso canal oficial. Tá lá com 59 mil e um pouquinho, e aí você já vai ver que é esse canal, beleza? Tamo junto, Nação Rubro-Negra, então, a partir de segunda-feira, força máxima no nosso canal de notícias também. Beleza? Então se inscreva aí, ativa o sino, tamo junto, daqui a pouco eu trago mais um conteúdo pra vocês. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!